Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos mais um estudo aqui. Por que Paulo aqui em 1 Coríntios 1 e 2 vem nos ensinar o verdadeiro evangelho? A manter a integridade do evangelho. Para não ter caminhada em vão. Por quê? Segundo Coríntios 11, 4 ou Gálatas 1, 7, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. De fato, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam a confusão. Por que a confusão? Porque vem do Satanás, porque vem do fundamento de Satanás. Mateus 12, 25, toda divisão será dispersa. Porque o foco o quê? É proclamar outro Jesus diferente. Porque para você não acreditar na integridade do evangelho, para você não acreditar nas colunas que estão edificando essa igreja, para você não acreditar na igreja, que é a coluna sustentável da verdade, 1 Timóteo 3,15. Para você acreditar nesse evangelho diverso, que promete uma salvação falsa, que te escraviza numa doutrina, fundamento de mestres, doutores que se apartaram do magistério, que odeiam o magistério. Olha só, 1 Coríntios 2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e tende acolhido, no qual estar firmes, ó. Olha só. O evangelho que eu preguei, qual vocês acolheram, a comunidade dos Coríntios. Por ele sereis salvo, e conservardes como vos preguei. De outra forma, irmão, tereis abraçado a fé. Olha só. Olha só. Então, por exemplo, a Mundial prega o evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. A salvação não está ali na Mundial. Mas usa a Bíblia. Mas não vem do magistério. A Universal prega Jesus, expulsa demônio, etc. Aquelas campanhas, fogueira santa, etc. A salvação não está ali. Que não é o evangelho que vem do fundamento dos apóstolos, que não é a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos pregaram. Você está sendo iludido. Você está sendo enganado porque você quer, porque você tem Bíblia, você não tem vergonha na cara e vai procurar a verdade que vem do magistério. Que você está naquela escravidão, porque é um evangelho material. Que não é a linguagem da cruz. A encarnação da graça, mesma coisa. A plenitude. A verdade está ali na plenitude, na igreja apostólica do trono de Deus. Ou na mundial, na universal, ou na adventista. Não, meu irmão. Olha só, Paulo ele é o quê? Coluna. Apóstolo. Olha só. Por ele serei salvo. E você entende isso? Se o conservardes como vos preguei. De outra forma, irmão, tereis abraçado a fé. Olha só que Paulo está nos ensinando. Agora você pega em 2 Coríntios 11, 4, ó. Gálatas 1, 7, ó. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão. Entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo, ó. Olha só. São apenas pessoas que estão semeando a confusão. Perturbando, declinindo o evangelho de Cristo. A igreja católica e a Babilônia, vocês católicos são adoradores de imagem. Vocês adoram Maria. Os santos não podem interceder. Ao Papa é o anticristo. Olha só. 2 Coríntios 4. Porque quando aparecer alguém... Olha só. Quando aparecer alguém... Aí você vai meditar lá em 1700, a revolta protestante. Pregando-vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado. Ó. Ou se trata de receber outro Espírito. Diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente. Aceitai. Olha só. Gálatas 1, 8. Mas ainda
Que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Olha só. Olha só. Quem é o anjo abaixo do céu? Você pega aqui, ó, 2 Coríntios 11, 3, ó. Mas temos como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento. E se aparta da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparece alguém pregando, vos Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está dizendo outro espírito. Olha, o diabo, ele é um anjo, ele é um espírito. Que está pregando, inspirando pessoas através do seu espírito de divisor. Apocalipse 4, arrastou a terça parte, 12:4, a terça parte da estrela. E atirou a terra esse dragão. Olha só, Paulo já está dando a receita para você, pô. Ó, 9, repito aqui, acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Mais que isso, é um caramelo, mano, na sua boca. Você está entendendo que inspira essas pessoas que irão proclamar, anunciar outra doutrina diferente e outra doutrina. Paulo fala aqui, ó. Repito aqui que acabamos de dizer, Gálatas 1:9. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Quem são essas pessoas que vão pregar doutrina diferente? Ó? Apenas pessoa que semeia confusão. É a doutrina de confusão. Por quê? Para você não acreditar nisso aqui, ó. Para você não manter essa integridade. 1 Coríntios 15, 1 e 2, como Paulo pregou e anunciou. A comunidade dos Coríntios abraçou, acolheu. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, ó. Saiu dessa igreja, ó. A igreja de Coríntios. Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:1, é a igreja católica, tem uma igreja que foi confiada essa verdade. Tem uma igreja que foi confiada esse evangelho. Por isso ele salvo, ser conservados como vos preguei. De outra forma, irmão, tereis abraçado a fé. 2 Coríntios 1:1, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Coríntios, e todos os irmãos santos que estão em toda a Caia, ó só. As comunidades é a igreja de Cristo. Porque a comunidade ligada à igreja de Cristo é uma só igreja. São comunidades, a Colossense, ó, a comunidade aos Romanos, aos Coríntios, a Filipenses, aos Colossenses, a São Timóteo, aos Hebreus. São comunidades unas. Por que Paulo ele cita igreja? Porque está em unidade com a sede. Não é igrejas fundadas, não, são comunidades. Igreja só tem uma, que é edificada por Pedro e Paulo lá em Roma, como diz a patrística. As comunidades são as sedes. Por exemplo, aqui em Itaquá tem uma comunidade de São João Batista. A Nossa Senhora da Ajuda está em sintonia com a comunidade, com a sede. Lá na Aparecida do Norte está em comunidade com a sede em Roma. É assim que a Igreja Católica é una. Não é que é a igreja de Coríntios, tal, é Filipenses, não. São comunidades em sintonia com a esposa e com o esposo. E com Catecismo 95, sob o pastoreio do pastor universal. Olha só que interessante, ó. Em comunhão com o bispo de Roma. 95. Fica, portanto, claro que segundo... Não é 95, não é 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrito ou transmitido, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado ao bispo, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, o magistério, 86, não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não a ensinando, senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, e como assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra santamente, aguarda e fielmente a expõe
e deste único depósito de fé obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelação. Olha só, cara, 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos seus apóstolos, quem vos escuta a mim, escuta. Lucas 10, 16. Quem recebe a mim, recebem com docilidade os ensinamentos e a diretriz que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Ó. Pregar de acordo com os apóstolos pregaram. Essa é a missão do magistério. Manter, 1 Coríntios 1 e 2, a integridade do evangelho. É isso que a igreja ensina. O protestantismo ele não tem unidade nem com a própria igrejinha do lado. O bispo de Macedo não tem comunhão com o bispo da Mundial. O bispo da Mundial não tem comunhão com o bispo da Plenitude. O apóstolo da Mundial, que não são mais bispos, são apóstolos, não tem comunhão com o apóstolo da Plenitude. E os apóstolos estão em comunhão um com o outro, pô. O apóstolo lá, que está em comunhão com o bispo lá de Colossense. O bispo de Colossense está em comunhão com o bispo da Coríntias. E por aí vai, pô. Pra você ver, ó, você pegar em Filipenses, para finalizar esse vídeo aqui, Filipenses 1, ó. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Primeiro que diz, Senhor Deus, continuamente, os apóstolos são a autoridade que unge, que envia, que ensina, que autodenomina bispo, e unge diácono, como você vê ali, são em Atos Apóstolos 5 ali, você vê ali, ó, pessoas sendo ordenadas a diácono, etc. 5 não, 6, ó. Aqui, ó. 6, ó. Eleição dos diáconos. Os apóstolos que fazem tudo isso. Porque 1 Coríntios 12, 28 foi constitucionalmente, primeiramente, os apóstolos. Eu quero ser bispo. Eu quero ser diácono. Você vai fazer um estudo totalmente da doutrina católica e ser ungido como diácono permanente por a imposição das mãos, pelos sucessores dos apóstolos. Aqui, em Atos Apóstolos 6, eles foram ungidos pelos próprios apóstolos. Foram enviados pelo próprio apóstolo. Que não tem todo esse teatral óleo ungido que você vê aí nessa atualidade, né? É para se rir, né? Olha só. Para finalizar aqui, ó. As Apóstolos 6, 2, ó. Por isso, os 12 convocaram, ó, os 12, ó, uma reunião dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhe entre vós 7 homens de boa reputação aos 7, ó, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos que encarregamos de ofício. Nós atenderemos sem cessar as orações e o magistério da palavra. Esse parecer agradou a todos. A reunião escolheu então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmeias e Nicolaus, Presélitos e Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e este, orando, impuseram-lhe as mãos. Olha só que interessante. Tem todo esse teatro ali, ungido. Nossa, estou sendo ungido apóstolo. Aquele teatro, o povo, glória, aleluia. Não caia nisso, cara. 7. Divulgando-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente os números de discípulos em Jerusalém também. Há grande número de sacerdotes aderiram à fé. Simples, meu irmão. Minha pregação é simples e humilde para você entender, pô. Salve Maria, sou missionário Silvio Alberto.